O Botafogo descartou fazer qualquer cirurgia no Bastos. Eu vou te contar a partir de agora todo o planejamento da recuperação do atleta. Vamos falar também de Natan Fernandes, ele que foi contratado por 57 milhões de reais e ainda não conseguiu estrear pelo Botafogo. Onde é que anda o Elias Manuel, hein? Onde é que anda o... Por onde que anda o... Como é que é o nome dele? Juan Cruz. Pois é, o Botafogo tem um péssimo ataque em 2025. Já estamos no meio de abril com um dos piores ataques do time da Série A. Inclusive, vemos, infelizmente, muitas semelhanças do início do trabalho do Bruno Lage em comparação com o trabalho do Renato Paiva. E eu vou te mostrar isso a partir de agora. Vamos falar de Botafogo e São Paulo também e da mudança do local do jogo para Botafogo e Atlético Mineiro lá no final de semana. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês conteúdos, três conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Fogão que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal e larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. O negócio é o seguinte, o Natan Fernandes está em momento de transição, né? E ele está evoluindo para estrear em jogos oficiais do Botafogo. O GE lançou ontem uma matéria, aliás, no finalzinho do dia lançou uma matéria, né, refletindo sobre essa questão dele ainda não ter estreado no Botafogo, apesar de ter sido um jogador muitíssimo caro. Foram 57 milhões de reais. Segundo o GE, as respostas dadas pelo Natan Fernandes nos treinos desta semana vão ajudar a definir se ele vai poder ajudar aí os companheiros já no jogo contra o Atlético Mineiro. Portanto, ainda não será momento de ver o Natan Fernandes em campo contra o São Paulo na quarta-feira, mas é possível que nós já tenhamos alguns minutos de Natan Fernandes, quem sabe entrando ali no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, um jogo que será fora de casa. Aliás, Botafogo e Atlético Mineiro mudaram o local do jogo, né? O jogo vai ser no Mineirão. Era para ser na Arena MRV, mas vai ser no Mineirão. Foi uma solicitação do próprio Atlético Mineiro. Ele está em fase finais de obras de instalação do gramado sintético e da melhoria acústica da Arena MRV. Gramado sintético? Pois é, né, cara? Mais um clube colocando gramado sintético na contramão das críticas da mídia e de alguns treinadores e até jogadores do futebol brasileiro. Fato é que qualquer clube que esteja mais profissionalizado dentro do futebol brasileiro opta pelo gramado sintético. Porque as vantagens são várias. Primeiro que a bola corre mais, você tem uma garantia de qualidade no rolar da bola, qualidade do gramado, sem dúvida nenhuma. Não é o pasto do Maracanã, não é o pasto de alguns outros estádios que nós vemos por aí. Cada vez mais os protagonistas do futebol nacional investem no gramado sintético, que te permite você fazer shows com maior recorrência, porque você não precisa machucar uma grama, uma vez que não é uma grama natural, e por aí vai. Assim, aumentando a rentabilidade desses clubes que podem investir mais para trazer um espetáculo bonito para você, torcedor, que quer ver jogadores craques em campo e nada disso se paga sozinho, né? Muito menos num esburacado Maracanã, muito maltratado pelo excesso de jogos de dois clubes que não têm estádio para chamarem de seus e precisam ficar ali revezando e maltratando o pasto do Maracanã. Então, o Botafogo vai jogar no Mineirão no sábado, no domingo, tá? No domingo, dia 20. Aliás, a agenda do Botafogo é pesada. Eu trouxe ontem uma análise completa sobre a agenda do Botafogo. O Botafogo joga amanhã contra o São Paulo e depois, no domingo, pega o Atlético Mineiro fora e na quarta seguinte o Botafogo vai à Argentina enfrentar o Estudiantes. E muito me preocupa isso, porque o Botafogo tem o pior ataque dos times da Série A. Em jogos
de competições oficiais em 2025. São apenas 16 gols em 19 jogos. O Botafogo consegue ter menos gols do que Juventude, o Botafogo consegue ter menos gols do que o Mirassol, o Botafogo consegue ter menos gols do que o Vitória da Bahia, o Botafogo consegue ter menos gols do que o Ceará, o Botafogo consegue ter menos gols do que todos os times de menor investimento. Aí eu te pergunto, foi bem feito esse planejamento para 2025? Ora, você gastar 500 milhões de reais, trazer 3 atacantes, Mastriani, Elias Manuel e Juan Cruz, que se juntar os 3 não dá meio Igor Jesus, resolve alguma coisa? Contratações erradas de um planejamento errado. O Mastriani eu ainda tenho esperança que engrene no Botafogo. O Juan Cruz, o Elias Manuel, com todo respeito, que queimem a minha língua. Vou adorar que eles queimem a minha língua, mas eu não tenho esperanças nesses jogadores. E por que eu não tenho? Porque eu sou um cara malvado que gosta de ficar falando mal de jogador? Óbvio que não. Eu não tenho porque absolutamente nada no passado da carreira deles referenda nós termos grande expectativa sobre esses jogadores. O que fez Elias Manuel na sua carreira para que você possa imaginar que ele vai arrebentar no Botafogo? Absolutamente nada. O Igor Jesus, por exemplo, era um cara de uma média de gols de quase 1 gol por jogo nos Emirados Árabes. A crítica que se fazia na época é: não, mas pera lá, jogar nos Emirados Árabes é moleza. Por isso que o cara tá arrebentando. E quem acompanha o canal do Manel sabe o que eu falava naquela época. Gente, não é bem assim. Jogador bom joga em qualquer lugar. Seja nos Emirados Árabes, seja no Brasil, seja na Espanha, seja na Inglaterra. O jogador, quando ele é bom de bola, atacante, camisa 9, bom de bola, ele é metedor de gol. Todo gol ele tá cravando, todo gol ele tá cravando. É assim que funciona o Haaland, é assim que funciona o Mbappé, é assim que funcionaram os grandes craques do passado. Quando o jogador não é extra classe, ele não consegue performar com gol por jogo lá nas grandes ligas, né? Cristiano Ronaldo, Messi e tal. Não consegue. Beleza. Aí ele vai caindo de 1 gol por jogo para 80% dos jogos ele está marcando, 90%. Esse é um cara ainda sensacional. Lewandowski da vida. Aí vai caindo o nível. 70%, 60%, 50%. O cara que joga nos Emirados Árabes, ele tem condições de jogar no futebol brasileiro? É óbvio que tem. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Qual foi, ou quais foram as temporadas que Elias Manuel fez um 0,50, 0,60, né? 60, 70, 80% de gols na sua carreira por jogo? Nunca fez. Né? Nunca fez. Então o Botafogo cometeu o erro que eu critiquei em todas as janelas passadas. Não se contrata jogador para ser banco de reserva, se contrata jogador para brigar pela titularidade. Hoje eu vejo no Mastriani, que é um cara de 0,50, ou seja, 50% dos jogos que o Mastriani entrar, ele vai fazer gols. Ele não é um craque, ele não é um gênio da bola, mas ele é um cara que consegue empurrar a bola para dentro. Precisa de ritmo de jogo, você vai ter que dar ritmo de jogo para ele conseguir acertar aquela cabeçada que ele falhou toscamente no último jogo do Botafogo, né? Contra o Bragantino. Portanto, se você não der minutagem pro cara, o cara não vai acertar a porra da bola. Mas, assim, ele é um cara que tem condições de brigar pela titularidade, porque no momento de viés de baixa do Igor Jesus e ele estando no viés de alta, ele pega. Juan Cruz e Elias Manuel, nem isso, cara. Então foram erros, né? Foram erros que expõem o planejamento do Botafogo. E aí, a gente olha para o trabalho do Renato Paiva e a gente começa a sentir falta de uma série de coisas. Por exemplo, o Botafogo, em 5 jogos oficiais com o Renato Paiva, tem apenas 4 gols marcados. E o Renato Paiva chegou super badalado por ser um técnico que montava grandes ataques. Durante 2 anos, o melhor ataque do futebol mexicano e tal. Ah, mas calma, o cara mal chegou, só tem 5 jogos, tem que dar tempo. Beleza, argumento insuperável, é exatamente isso. Mas começa mal, né? Tendo a base de um time campeão de Libertadores, esperava-se mais desse treinador. Assim como esperava-se mais dos jogadores também. E a gente começa a ver ali algumas semelhanças com alguns erros que o Bruno Lage cometia no Botafogo, né? Por exemplo, o Bruno Lage era um cara que insistia taticamente com algumas soluções que não funcionavam. O Renato Paiva está indo pelo mesmo caminho. Ele está insistindo
em algumas soluções táticas que não estão funcionando. Por exemplo, ele está prendendo o Savarino lá na ponta esquerda, prejudicando toda a criação do time, para privilegiar um improvisado Patrick de Paula como camisa 10. Isso é uma sandice completa. Não funcionou até aqui e dificilmente funcionará daqui para frente, a não ser que o Renato Paiva seja um gênio, que só ele esteja tendo uma visão de um futuro idílico e maravilhoso que nenhum de nós estejamos vendo. Entre Savarino com a 10, criando o jogo, sendo o cara da criação do Botafogo, e o Patrick de Paula, não resta a menor dúvida que é para pôr a porra do Patrick de Paula no banco, botar o Savarino lá e botar o Santiago Rodrigues para ter 90 minutos atrás de 90 minutos. O Santiago Rodrigues só vai deslanchar no Botafogo tendo minutagem. Ponto. Foi assim com o Almada, foi assim com o Luiz Henrique, será assim com o Santiago Rodrigues. Quer o Renato Paiva ou não. Está errado esse negócio de deixar um cara de 18 milhões de dólares no banco. A gente vai pegar um São Paulo que tem um time fortíssimo, cara. Não vai dar certo esse negócio de entrar com o Patrick de Paula e 3 volantes em casa contra o São Paulo. Vai dar ruim. Mas vamos chegar no São Paulo. Vamos com calma. Outra coisa que tem chamado a atenção no trabalho do Renato Paiva é que já são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Quer dizer, o número de jogos que ele não venceu já supera o número de jogos que ele vence. Gente, ele tem um elenco campeão de Libertadores com 500 milhões de reforços. Não me interessa se a janela foi boa ou foi ruim. Esse cara tem que dar resultado. Ah, Manel, mas, poxa, tá tendo evolução. Que evolução? Me conta. Vai, conta aí, joga nos comentários. Eu quero ler as grandes evoluções que vocês têm visto no time do Botafogo. Porque, sinceramente, eu não tenho. Eu tenho visto jogadores como Alex Telles cometerem erros infantis, o que me mostra que o treinador não está conseguindo fazer o jogador render o máximo que ele pode. Eu tenho visto, inclusive, insatisfação de alguns líderes do elenco, como o próprio Alex Telles e o Marlon Freitas, que têm sido substituídos e têm saído insatisfeitos. Essa insatisfação, você acha mesmo que o Marlon Freitas está fazendo isso por mera insubordinação? Tem alguma coisa acontecendo ali. Aí já começa aquele zum, 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 de que, né, vai perder o vestiário, que não sei o quê. Que... Enfim, a gente viu que foi por esse caminho o Bruno Lage. Eu estou preocupado. Estou começando a ficar preocupado, porque o time nas mãos desse cara não está andando. O time nas mãos desse cara não está andando. O que ele prometeu entregar, ele não está entregando, que é um Botafogo com alto volume ofensivo, um Botafogo que conseguiria, né, tipo, melhorar o seu ataque em relação ao ano passado. Não é isso que nós estamos vendo. Não é isso que nós estamos vendo. Bom, para seguir aqui com as informações, vamos falar um pouquinho desse Botafogo em São Paulo, né? O Botafogo vai jogar contra o São Paulo, vai receber no Newton Santos. Olha, honestamente, uma pena, mas eu não tenho expectativa de casa cheia, porque que torcedor é maluco de sair de casa para assistir Botafogo e São Paulo às 18h30 amanhã? Todo mundo trabalhando, estudando e tal, aquela coisa toda. Aí você vai às 18h30 para o estádio, horrível o horário do jogo, para assistir o Patrick de Paula de camisa 10? Não vai, né? Porque tu sabe que vai dar problema e o torcedor não é besta, ele não vai botar o dinheiro dele num programa perdido, né? É a falta de confiança. O torcedor enche o estádio quando ele sente confiança na vitória. E para ele sentir confiança na vitória, ele precisa ver que o técnico está tendo as melhores opções em campo, está escolhendo da melhor forma. E não é o que está acontecendo, infelizmente. O Botafogo, nesse momento, é o 10º colocado, 4 jogos, 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Enquanto que o São Paulo tem 3 pontos na 15ª posição, com 3 empates consecutivos. O São Paulo, assim como o Bahia, é o único time que empatou os 3 jogos na competição. Portanto, já mostra uma tendência aqui. São Paulo e Bahia são equipes dificílimas de serem batidas, mas equipes que encontram alguma deficiência em concluir em vitória esses jogos. Você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio para o São Paulo é que ele está muito perto da sua primeira vitória, né? Bateu na trave ali em alguns desses primeiros jogos, e pode ser que contra o Botafogo em má fase, definitivamente o Botafogo não está em boa fase,
desde o começo do ano, e daqui a pouco já estaremos no 5º mês do ano, e tem gente com essa palhaçada de que a temporada ainda não começou, né? Mas, enfim, o São Paulo pode ser que consiga sua primeira vitória no Newton Santos. Eu aposto mais no empate, por ineficiência do São Paulo e também por ineficiência do Botafogo. O que eu mais quero ver amanhã dá uma vontade muito grande de falar que é uma evolução no trabalho do Paiva, mas não é isso que eu quero ver amanhã. Amanhã eu quero ver resultado. Amanhã eu quero ver um comportamento de um time que tem tesão pela vitória, independentemente de qualquer coisa. Pode jogar mal, mas vençam a porra do jogo. Por quê? Deixar 3 pontos em Bragança te faz perder um campeonato brasileiro. Time campeão tem hora que joga mal, mas ele não perde jogo. Time campeão tem hora que joga mal, mas ele ganha o jogo. E contra o São Paulo, que é um adversário direto na briga pelo G4, que é um adversário direto na briga pelo G6, com certeza, o Botafogo precisa fazer 3 pontos em casa para negociar. Pelo menos um empate no Morumbi no segundo turno. Espero que o time reforçado, com todas as correções, e que o Renato Paiva tenha feito essa galera conseguir jogar a bola. Esse é o recado de hoje para você, torcedor do Botafogo. Volto a qualquer momento com mais informações sobre o Fogão para você. Um grande abraço para vocês que ficam